Homem e máquina. Tá aí uma dupla de grande sucesso. Não dá para negar. Hoje em dia é impossível imaginar a vida sem essa companheira fundamental do homem, a máquina. Mas sendo ela assim tão importante, será que as pessoas sabem como é que funciona uma máquina por dentro? Quer dizer, será que as pessoas conhecem, de uma forma geral, quais são os elementos que compõem as máquinas? Pinos, parafusos e porca. Com pilhas, arruelas e chavetas. Mancais, rolamentos e molas. Eixos, árvores e polias. Corrente, engrenagem e cabo. Não precisa se assustar. O pessoal daqui tá afiado porque é tudo gente do ramo. Agora, se você também quer ser um profissional da mecânica, ou se você já trabalha na área e quer se aperfeiçoar, você também precisa ficar afiado nesse assunto. Quer dizer, você precisa dominar muito bem os elementos de máquinas. E é exatamente o módulo Elementos de Máquinas do Telecurso 2000 Profissionalizante que a gente está iniciando hoje. Estudando esse módulo, você fica sabendo tudo sobre elementos de máquinas, suas funções, suas características e como eles são utilizados na prática. Com todo esse conhecimento, você fica muito mais preparado para operar as máquinas e até para corrigir defeitos que possam aparecer. Então chega de papo e vamos ao que interessa. Nessa teleaula você vai aprender o que são elementos de fixação. Vai ver que existem dois tipos de união de peças, a móvel e a permanente. E vai conhecer melhor alguns elementos de fixação. E já que o nosso assunto de hoje é elementos de fixação, fixe bem a sua atenção porque lá vem informação. A nossa teleaula está começando. E aí, Titão? Mais um dia de trabalho na caçada, hein, rapaz? Como é que foi aí? É, mais ou menos, viu, Silva? Essa máquina tá meio estranha hoje. Ela parece que tá vibrando. Tá meio frouxa. Ah, não, mas isso é mole. O que você tem que fazer é dar uma boa checada nos elementos de fixação dela. Elementos de fixação? Mas também não precisa ficar com essa cara de assustado por causa do nome. Vem cá que eu vou te falar uma coisa. Vem cá. Você tá vendo essa caixa de ferramenta aqui? Tô. Pois bem, ela é toda de madeira, certo? Uhum. Se você tivesse que construir uma caixa igualzinha a essa, como é que você ia unir as partes dessa caixa? Bom, para unir partes de madeira, eu acho que eu usaria o prego e a cola. Pois muito bem. Na mecânica também é muito comum a gente ter que unir peças como chapas, perfis, barras, etc, etc, etc. Mas espera aí. Só o prego e a cola não vão dar conta desse recado. Não, mas é claro que não, né, Titão? Na mecânica, as peças a serem unidas, elas exigem elementos próprios de união. Ah, você está falando de pinos, cavilhas, rebites, parafusos, porcas. Exatamente, disso e muito mais. Preste atenção. Rebites, pinos, parafusos, porcas, arruelas, chavetas. São alguns exemplos do que a gente chama em mecânica de elementos de fixação. Quer dizer, na mecânica, elementos de fixação são elementos que servem para unir duas ou mais peças. Ah, então é isso. Você tem toda a razão, mestre Silva. Na verdade, eu vou ter que dar uma boa checada nos elementos de fixação desta máquina para ver o porquê que ela está vibrando tanto. É isso aí, seu Tito, é isso aí. Nessa e nas próximas teleaulas você vai ficar conhecendo cada um desses elementos de fixação. Você vai saber quais são as suas características, de que material é feito, suas aplicações, representação, simbologia. E vai aprender também alguns cálculos necessários na hora de usar esses elementos. Nossa, mas é preciso saber tudo isso sobre elementos de fixação? Você acha importante para o profissional mecânico conhecer bem os elementos de fixação das máquinas? Eu acho importante, sem dúvida. É lógico? Eu acho sim. É claro? Sem dúvida. Parece que é importante mesmo para o profissional de mecânica dominar esse assunto. Resta saber por quê. Quem vai explicar isso pra gente é o Eugênio, que é diretor industrial dessa empresa de mecânica. Eugênio, por que é tão importante para o profissional de mecânica conhecer bem os elementos de máquinas? Em nossa empresa, nós temos consciência de que ganhos significativos de qualidade e produtividade
só podem ser conseguidos se o profissional que opera o equipamento participe ativamente da manutenção do mesmo e como pré-requisito é o conhecimento dos elementos e máquinas que o compõem. E é por isso que hoje em dia as empresas estão investindo tanto em treinamento de pessoal? Exatamente. Qualquer investimento em treinamento se reverte automaticamente em aumento de qualidade, produtividade, eficiência, estímulo e desenvolvimento do próprio profissional de mecânica. Parece que é importante mesmo conhecer os elementos de máquina. Então vamos adiante. Vamos aprender um pouquinho mais sobre elementos de fixação. Sabe, seu Jair, essa bicicleta aqui que o senhor trouxe para eu consertar vem bem a calhar com o assunto da nossa teleaula de hoje. Como assim? É o seguinte, é que nela fica bem fácil de ver que a união das peças feita pelos elementos de fixação pode ser de dois tipos, união móvel e união permanente. União móvel... Pera aí, senhor Anésio. Pera aí que eu não sou do ramo, né? Olha, é fácil, seu Jair. Na união móvel, os elementos de fixação eles podem ser montados e desmontados sem causar qualquer dano às peças que foram unidas. Tá vendo aqui, ó? Essa união aqui, feita com parafuso, porca e arruela, é um exemplo de união móvel. Mas essa aí eu entendi. Agora me diga uma coisa. E a união permanente, como é que é? Bom, como o próprio nome está dizendo, a união permanente não tem esse negócio de monta e desmonta, não. Nela, uma vez fixados, os elementos só podem ser retirados na marra, quer dizer, quebrando, danificando. É o caso das uniões feitas com rebites, soldas. Tá aqui, ó. Achei o defeito, a solda está trincada. Bem na solda, ó. Bem no elemento de fixação. Quebrou agora, ó. Quebrou agora, foi você, hein? Esse conserto está rendendo para a nossa teleaula. E pode anotar, geralmente os elementos de fixação são os componentes mais frágeis de uma máquina. E é por isso que todo elemento de fixação, seja móvel ou permanente, deve ser usado com muita habilidade e cuidado. E é só botar a cabeça para funcionar um pouco para a gente perceber o que acontece se a gente não fizer isso. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí, acho que não tem segredo. Na hora de projetar um conjunto mecânico, é preciso escolher com muita atenção o elemento de fixação mais adequado ao tipo de peças que vão ser unidas ou fixadas. É isso. Se, por exemplo, a gente for unir peças robustas e usar elementos de fixação fracos, o conjunto vai acabar apresentando problemas. Quer dizer, um elemento de fixação mal dimensionado pode significar desperdício de tempo, de materiais, de recursos financeiros e também danos humanos. Desperdício de tempo, de materiais, de recursos financeiros e ainda danos humanos. Isso pra mim tem um nome, senhor Ananias. É prejuízo. Exatamente, seu Jair. É por isso que é importante dimensionar corretamente os elementos de fixação. E um bom projeto de máquinas também deve evitar a concentração de tensões nas peças fixadas. Como é que é? É o seguinte, se a união for mal dimensionada, as peças unidas podem ficar sujeitas à concentração de tensões. Essas tensões acabam danificando as peças. É isso que a gente chama de ruptura por fadiga de material. É o que aconteceu aqui, ó, na sua bicicleta. Fadiga de material? Fadiga de material significa a queda de resistência ou enfraquecimento do material devido a tensões e constantes esforços. Ô Silva, sabe que eu já ouvi falar nessa história de fadiga de material? Foi no caso de um avião que tinha caído. Será que tem a relação de uma coisa com a outra? Faz sentido, né, Titão? Você já imaginou, rapaz, as tensões que atuam sobre a estrutura de um avião durante o voo? Puxa. Agora, tem uma coisa. Fadiga de material, Titão, pode dar em qualquer conjunto mecânico, qualquer estrutura. Principalmente se os elementos de fixação não forem bem dimensionados. Agora, para evitar que isso aconteça, é preciso que haja um bom projeto, uma boa manutenção. E por falar em manutenção, eu acabei de fazer a minha. Quero ver agora se essa danada vai voltar a tremer. Bom, então já que você acabou a sua manutenção, eu vou testar os seus conhecimentos sobre elementos de fixação. Quero ver se você é capaz de me dar uma descrição assim bem rápida desses elementos de fixação que eu coloquei aqui. Mas eu acho que eu consigo. Bom, vamos começar com o rebite.
O rebite é formado por uma cabeça e um corpo cilíndrico. É fabricado geralmente em aço, alumínio, cobre ou latão e é usado para a fixação permanente de 2 ou mais peças. Muito bem, adiante. Bom, este aqui é o pino, que serve para unir peças articuladas. É bom lembrar que nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. Você está indo muito bem, Tito. Bom, não vamos comemorar antes da hora. Ainda faltam vários tipos de elementos. O contrapino, por exemplo, ou cupilha, trata-se de um arame ou haste fina com forma semelhante ao meio cilindro. Este arame ou haste é dobrado, formando uma cabeça circular e 2 pernas de tamanhos diferentes. Não, peraí, vamos com calma. Antes de apresentar outros elementos de fixação, vamos ver na prática a utilização do rebite, do pino e do contrapino, que também é chamado de cupilha. Quem vai mostrar isso pra gente é o Jonas, aqui na máquina onde ele trabalha. Vamos lá, Jonas? Então, Jonas, mostra pra gente aí os elementos de fixação. Aqui tem os rebites, o pino, contrapino ou cupilha. Agora sim, dá pra gente continuar e ver os outros elementos de fixação. Vai lá, Titão, a bola tá com você, rapaz. Oh, não, senhor. A bola está com um dos elementos de fixação mais conhecidos, o parafuso. Bom, o parafuso tem um corpo cilíndrico, roscado e uma cabeça que pode ter as mais variadas formas. Bom, o parafuso tem uma companheira inseparável, a porca. A porca tem a forma de prisma, cilindro ou tantas outras. Ela tem um furo roscado por onde é atarrachada ao parafuso. Mas você não se esqueceu de que o parafuso tem também uma outra companheira inseparável, não é mesmo? Eu ia falar dela agora mesmo. É a arruela. A arruela é um disco de metal com um furo no meio. E é por esse furo por onde passa o parafuso. Reta final, Titão. Só faltam 2 elementos de fixação. Bom, primeiro eu vou falar do anel elástico. Esse elemento de fixação serve para impedir o deslocamento dos eixos. Também serve para limitar ou posicionar o movimento de uma peça que desliza sobre um eixo. Bom, agora só falta eu falar da chaveta. A chaveta tem um corpo em forma de prisma e pode ter as suas faces paralelas ou inclinadas, dependendo do esforço e do tipo de movimento que ela quer transmitir. Tem gente que diz que as chavetas são elementos de fixação e tem gente que diz que as chavetas são elementos de transmissão. Mas na verdade ela tem as 2 funções, não é mesmo? Ah, rapaz, isso é perfeito, esse menino. Bom, agora nós vamos dar uma olhada naquele torno ali só para conferir os elementos de fixação que nós acabamos de ver. Tá bom. Certo? Certo. Pois muito bem. Aqui está. Parafuso, porca, arruela, anel elástico, chaveta. Poxa, por hoje a gente já aprendeu bastante, hein, Silvio? Claro, claro. O resto fica para as próximas teleaulas. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que, na mecânica, é muito comum a necessidade de unir peças e que essa união é feita pelos chamados elementos de fixação. Viu que uma união pode ser de 2 tipos, união móvel e união permanente. Você aprendeu também que para projetar um conjunto mecânico, é preciso escolher o elemento de fixação mais adequado ao tipo de peças, evitando assim desperdício de tempo, de material, de dinheiro e danos humanos. Evitando também rupturas nas peças por fadiga de material. Por último, você viu uma descrição simples de alguns elementos de fixação: o rebite, o pino, o contrapino ou cupilha, o parafuso, a porca, a arruela, o anel elástico e a chaveta. E se você quiser que todos esses conhecimentos fiquem bem fixados na sua cabeça, só tem um jeito: é estudar no seu livro. Bons estudos e até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.